Olá pessoal, dando continuidade na série de vídeos sobre o programa que calcula a folha de pagamento e a produção dos funcionários de uma empresa, estarei desenvolvendo o código em linguagem C com a ferramenta CodeBlocks. Para que vocês compreendam melhor do que se trata este programa, estarei disponibilizando o link do vídeo 1, que mostra a construção do fluxograma realizado pelo Thiago, e o vídeo 2, onde o Guilherme desenvolve em pseudocódigo. Então, vamos iniciar adicionando a biblioteca stdio. E o tipo da função principal vai ser int. E agora vamos declarar as variáveis. Serão do tipo float, que terá o salário mínimo, o salário, folha de pagamento, média homens e média mulheres. E agora outras variáveis do tipo char, que serão caracteres, terá o sexo do funcionário e a resposta, que terá no final da estrutura do while. E do tipo int, que terá o contador, que será o contador dos funcionários e peças, e depois total de peças, depois total homens, depois total mulheres, depois total peças, peça homem, e total peça mulher. Vamos declarar o contador para ele iniciar em 1. E o total homens ele irá iniciar em 0. O total mulheres também irá iniciar em 0. Total peças homens também. Total peça mulher. E a folha de pagamento. E o total de peças. Então, o contador ele começará em 1, porque ele começará a contar a partir do primeiro funcionário. E as demais variáveis começam em 0, porque a cada loop ela irá somar os valores informados pelo usuário. Então, ela não terá um valor específico, ela somará vários. Então, por isso ela começará em 0. Agora vamos colocar um printf para o usuário informar o salário mínimo. Aí vamos colocar um /n para houver uma quebra de linha. Na linha de baixo vai aparecer o símbolo do real. Agora scanf
como é float, é %f, aí e salário mínimo vai ser armazenado na variável salário mínimo. Agora começaremos a nossa estrutura do while. Tudo que estiver abaixo será repetido conforme uma condição. Então vamos colocar printf para mostrar em qual usuário está o processamento. Esta será mostrada na variável count, que será o nosso contador. Agora outro printf para o usuário informar o sexo, que será M para masculino ou F para feminino. Aí vamos apanhar um /n para a resposta aparecer na linha de baixo. E o scanf. Como o sexo será um caractere, então será %s. E será armazenado na variável sexo. Agora iremos fazer uma condição caso o usuário ele informe um caractere diferente de M ou F. Então, usaremos a estrutura while. Então, enquanto o sexo for diferente de M e sexo diferente de F, aí vamos colocar uma chave. Ele irá mostrar uma mensagem de erro. Então, printf informe o sexo apenas com M ou F. Aí vamos para 2/n e perguntar novamente para o usuário, para ele informar o sexo. Informe o sexo M para masculino ou F para feminino. E armazenar na variável scanf %s e sexo. Pronto, aqui termina a estrutura while, caso o usuário informe um caractere diferente. Agora vamos pedir para o usuário informar o total de peças fabricadas, cada um. Peças fabricadas no mês. Aí um /n
e armazenando a variável peças. Agora, teremos uma condição para ver em qual classe esse usuário ele se encaixará pelo total de peças que ele fabricou no mês. Então, teremos um if peças for menor ou igual a 30, ou seja, qualquer número abaixo de 30, contando 30, o salário dele, a variável salário, será igual ao salário mínimo, que já foi informado. E iremos colocar o contador para que no próximo loop o contador passe de 1 para 2. Então agora precisaremos fazer uma condição para que, conforme o valor informado de peças, seja armazenado em total de pessoas, se essa pessoa for do sexo masculino ou feminino, ele precisará ser armazenado para que possa depois fazer a média. E no total de peças, se for homem, vai ser armazenado na peça total homem, e se for mulher, será armazenado na peça total peça mulher. Então, if sexo igual a M ou sexo igual a M maiúsculo, será armazenado total homens, recebe total homens mais 1. Cada ciclo que ele passar e cair nessa condição, ele irá armazenando de 1 em 1. E total peça homem recebe total peça homem mais peças. Ou seja, ele irá armazenando todos os valores de peça. A cada loop, ele irá armazenar o valor antigo com o atual. Irá somando. E caso não seja M, então else não seja, então obviamente será mulher. Então será total mulheres é igual total mulheres mais 1. E total peça mulher é igual total peça mulher mais peças. Então aí acaba a condição. Agora, if se o total de peças não for menor que 30, ou seja, peças for maior que 30 e peças menor que 36, ou seja, de 31 até 35, o salário será igual ao salário mínimo mais 0,3
vezes salário mínimo dividido por 100, ou seja, 3%. Esse 3% multiplicado pelas peças menos 30, ou seja, é, a quantidade de peça produzida acima das 30. Se fosse 32, é, somente duas peças terá 0,3% somado ao salário mínimo. E, novamente, o contador receberá mais um. E, novamente, aqui será feita a condição do sexo M para masculino e o F para feminino. Então, será igual esse daqui. Então, somente iremos copiar e colar. Porque se ele for nessa condição, se ele for masculino, ele irá armazenar total de homens, total de peças de homens. Se não for, irá no caso das mulheres. Então, mais uma condição, caso ele não seja menor que 30 e nem entre 30 e 35, então será maior que 35. Então, if peças maior que 35, o salário, ó, esse daqui ele será igual à condição passada. Aqui o salário era 0,3% e nessa o salário ele é 0,5. Então vamos apenas copiar e mudar de 0,3 para 0,5. E novamente o contador e novamente a condição do sexo masculino e feminino, que vamos apenas copiar. Então, depois de ter feito essas condições, irá armazenar na variável folha de pagamento ou seja, cada loop o salário será somado. Então, no primeiro loop será somado o valor, como já foi declarado em zero, então, ou seja, um desse salário ele será somado. Aí cada loop será somando cada um. E também para as peças, ou seja, a variável total peças receberá total peças mais peças. Ou seja, conforme o usuário informou, cada loop ele será somado. Então agora faremos uma pergunta para o usuário. Põe um barra N. Se ele deseja inserir mais algum funcionário. Aí usaremos o S para sim ou N para não.
novamente um barra N para deixar bem separado. Então iremos armazenar %s na variável resposta. Então aqui acaba a nossa condição do while. Então, while enquanto a variável resposta for diferente de s e resposta diferente de n, então agora iremos fazer outra condição caso o usuário informe um caractere diferente de s ou n. Então, while resposta for diferente de s e resposta diferente de n, se o usuário não informar sendo s ou n, ele irá aparecer uma mensagem de erro. Printf, então, informe a opção apenas com s ou n. Aí vamos colocar um barra n para deixar bem separado. Ponto e vírgula. E fazer a pergunta novamente. Se ele deseja inserir. Então, deseja inserir mais algum funcionário. E vai armazenar novamente. Então vamos colocar aqui chaves, porque são um conjunto. Então agora já podemos finalizar a nossa estrutura do while. Então, aqui termina a estrutura while. Então lá em cima do aqui while resposta for igual a s, ou resposta igual a s, ou seja, enquanto a resposta ela for igual a sim, ou seja, se o usuário ele deseja inserir mais algum funcionário, ele vai fazer todo esse processo. Vai fazer tudo isso enquanto a resposta for sim. Aí, caso contrário, se ele informe que não, aí logo abaixo já será mostrado os resultados, que será a média do funcionário, folha de pagamento e outras coisas. Agora, caso o total de peças de homens, total peças homem, peça homem, ele seja igual a zero ou
total de homens, total homens, também seja igual a zero, na divisão ele ocasionaria em um erro. Então já iremos atribuir a variável média sendo zero, porque o usuário não informou e na divisão iria dar algum erro. Então já deixaremos zero. Então, caso ele não seja igual a zero, a média de homens será igual ao total de peça homem dividido pelo total de homens. O total de peça dividido pelo total de homem em cada sexo. Total homens. Então, agora faremos outra condição. If total de peça mulher for igual a zero, ou o total mulheres for igual a zero, caso seja, a média de mulheres também será igual a zero. Se não, else, a média será o total de peça dividido pelo total de mulher. Então, total peça mulher dividido pelo total mulheres. Então agora chegamos na parte final do programa, onde ele imprimirá todos os resultados do nosso processamento. Então, primeiramente, iremos mostrar a folha mensal, todos os salários somados. Então, será o total da folha de pagamento. Total mensal da folha de pagamento. Então, vamos colocar aqui o símbolo do real e porcento F. Só que como o dinheiro ele tem dois números depois da vírgula, então vamos colocar o ponto 2, que ele mostrará apenas dois números após a vírgula. E 1% e um barra N. Barra N. E aqui está a variável folha de pagamento. Agora, o total de peças fabricadas mensal. Então, total de peças fabricadas mensal é igual a porcento de, é inteiro, porque cada peça é produzida, não tem como produzir meia peça, é uma peça inteira. Então agora barra N. Da variável total peças, que já foi calculado. E agora mostraremos a média de peças produzidas por homens e mulheres. Então vamos, média de peças
fabricadas por homens é igual por cento de. Vamos colocar para o resultado imprimir apenas um número após a vírgula, senão ficará muitos números e ficará cansativo. Ponto 1D. Aqui é porcento %F, porque a média pode haver números quebrados, né? E mais um barra N. E agora o mesmo para a média das mulheres. Média de peças fabricadas por mulheres. Então, porcento ponto 1F e novamente um barra N. Lembrando que aqui é a variável média homens e aqui é média mulheres. Então é só. Aqui fecha a última chave da principal. Agora vamos revisar o nosso código, ver se já encontramos algum erro antes de compilar. Então aqui a chave principal, ela não está fechando. Ó, aqui ela está fechando com essa condição. Essa condição, ela está sem a chave. Então, ó, agora está certo. Aqui também está certo. E aqui está faltando uma também, ó, que agora está certo. E fechando com a principal. Essa daqui fecha todas as chaves. Então acho que era só. Tentar dar um. Com o código já finalizado, iremos compilar e executar o programa para testá-lo. Atualmente, o salário mínimo está por volta de R$ 788. Aí já mostra que está no processamento do funcionário 1. Então, que ele já pede o sexo. Então, vamos informar M, masculino. E peças fabricadas ao mês. Vamos dar um exemplo para a primeira classe. Vamos colocar 20. Aí ele vai perguntar se desejamos inserir mais algum funcionário. Vamos colocar que sim. Aí pode ver que mudou para funcionário 2. Ele já está no segundo funcionário, está no segundo loop. Então, ele pede o sexo novamente. Põe a F, feminino. Aí peças fabricadas no mês. Vamos colocar 33. Aí pergunta novamente se eu desejo inserir mais algum funcionário. Vamos colocar que sim. Agora vamos testar a condição que nós fez para inserir algum caractere errado. Vamos colocar X. Olha lá, ele mostra a mensagem que devemos informar o sexo apenas com M ou F. Então vamos informar agora F. Então, peças fabricadas ao mês é 40. Então agora vamos colocar que não desejamos inserir. Então, que já mostra todos os resultados. A folha de pagamento, que deu R$ 2.410,49.
um total de 93 peças, e a média de peças fabricadas por homens deu 20, e a média por mulheres deu 36. Então, pessoal, finalizamos o nosso programa e a nossa série de vídeos. E obrigado por ter assistido.